Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Joverlane Paula, sou professora de Biologia aqui do Centro de Mídias Educacionais do Acre, tá? Vamos continuar a falar sobre os ciclos biogeoquímicos, parte 3, tá certo? Vimos o ciclo do oxigênio, já vimos o ciclo da água, ou do carbono, do fósforo. Hoje vamos ver sobre o ciclo do nitrogênio apenas, tá ok? Vamos ver esse ciclo, como é que funciona, como é que ele desenvolve no ambiente e até mesmo dentro, como é que ele chega até nós, tá ok? Olha só, pessoal, o ciclo do nitrogênio, vocês têm que saber o quê? O nitrogênio, ele constitui cerca de 78% da composição atmosférica. Olha só essa imagem. Sim, pessoal, ele é o elemento mais abundante na atmosfera, seguindo aí do oxigênio com 20,9% e outros gases, tá? Então, o nitrogênio, ele é o mais abundante. Acontece que a gente não consegue assimilar esse nitrogênio, mas a gente precisa dele, tá? Mas a gente não consegue adquirir esse nitrogênio de uma forma direta. A gente precisa de outros seres vivos para fazer essa transformação até chegar a nós. E a gente vai entender nessa aula como funciona. E olha só, como eu falei, plantas e animais não utilizam diretamente o nitrogênio da atmosfera, apesar de ele ser bastante abundante. As reações de fixação e transformação do nitrogênio são realizadas por bactérias presentes no solo. É aqui que começa o conteúdo, tá? E olha só, no nosso corpo, como é que ele está presente? Ele está presente, 3% de nitrogênio está presente no nosso corpo. Ele é o quarto elemento mais abundante, tá? O primeiro aí, como vocês estão vendo na imagem, é quem? É o oxigênio, seguido aí do carbono, hidrogênio e o nitrogênio, entre outros, tá? O nitrogênio, ele é super importante para nós, porque ele faz parte dos neurotransmissores, tá? Serotonina, que são essenciais para o desenvolvimento do nosso cérebro, que adquirimos através da alimentação, e a gente vai entender como é que isso funciona, tá? Por que o nitrogênio ele é tão importante para nós? Por quê? Porque ele participa da constituição de aminoácidos, que são as proteínas, e de nucleotídeos, são as bases nucleicas, como DNA, RNA, tá? Até mesmo o ATP, que é a moeda energética do ser vivo, tá ok? E olha só, vamos começar como é que se adquire o nitrogênio. A primeira etapa é conhecida como fixação do nitrogênio. Como é que se dá? O que é? É transformar o nitrogênio, N2, que é inerte e inutilizável pelos seres vivos, em formas assimilares. Temos de duas formas, pessoal. Temos a fixação abiótica e fixação biológica. São dois jeitos de fixar esse nitrogênio que está na atmosfera para o solo. Fixação abiótica é através de raios. Sim, quando vocês estão vendo ali aquelas descargas elétricas acontecendo no ambiente, está acontecendo ali a fixação abiótica do nitrogênio, tá? Elas conseguem quebrar as moléculas de nitrogênio. Olha só como é que funciona. Os raios quebram nitrogênio no ar, formando óxido de nitrogênio, que vira nitrato na chuva. Aqui está um esquema que eu montei para vocês para ficarem mais fácil. Então, o nitrogênio está onde? Na atmosfera. Tem a ação dos relâmpagos, que consegue quebrar o nitrogênio, tá? Esse nitrogênio, separado, eles vai reagir com quem? O oxigênio da atmosfera, e vai transformar em quem? Óxido de nitrogênio. Esse óxido vai se dissolver na água da chuva e é depositado no solo. Desse jeito. Essa é uma fixação abiótica. Como é que acontece na fixação biológica? Olha só. Através de bactérias fixadoras, como Rhizobium, é uma bactéria que faz a fixação de nitrogênio, Azotobacter e Cianobactéria. São 3 bactérias que conseguem converter nitrogênio em amônia, tá? Que no solo vai virar íon amônio, tá? Tá aqui, ó, o nitrogênio, que não consegue ser assimilado por nós. Tem a ação das bactérias, Rhizobium, que vai transformar, vai converter em amônia,
tá? E aí vai ter a ação de outras bactérias. Mas lembrando, essa parte é de fixação do nitrogênio que está na atmosfera para o solo, tá certo? Com isso, a gente consegue seguir a nossa etapa. A próxima etapa, conhecida como nitrificação, pessoal. Processo em que duas etapas feito por bactérias nitrificantes. Ou seja, a etapa de nitrificação vai ter dois pontos importantes, conhecido como nitrosação e nitração. O que acontece aqui? Vai ter ação de bactérias conhecida como nitrosomonas, que vai transformar aquela amônia, né, o íon amônio, em nitrito. Olha aqui, ó. Temos aqui amônia e íon amônio. A ação das bactérias nitrosomonas, que vai transformar em nitrito. Acontece que esse nitrito ainda não é adequado para os seres vivos, para as plantas. Não queremos esse nitrito, porque ele é tóxico. Queremos outro tipo. Com isso vem a ação de outras bactérias, que vai fazendo o processo de nitração, conhecida como nitrobacter. São eles que vão fazer, né, essa conversão. Vai converter esse nitrito, olha aqui, em nitrato, que é solúvel e absorvido pelas plantas. É esse aqui, pessoal, que a gente quer. É ele que vai, né, ser assimilado aí pelas plantas, que as plantas vão conseguir produção de aminoácidos, DNA, RNA, né, que são os ácidos nucleicos. É esse aí aqui que é importante, tá certo? E com isso temos outras etapas, que é a assimilação, como eu falei. Temos as plantas que vão absorver, né, NO3- e NH4+. Vai absorver através da onde? Das raízes. Com isso, eles vão conseguir produzir aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. Falei disso. Os animais obtêm nitrogênio ao comer plantas e outros animais. No caso aqui vai ter a ação da cadeia alimentar, tá? Continuando a etapa do nitrogênio, temos a amonificação, ou conhecida como decomposição, tá? Bactérias e fungos vão decompor, né? Decompõem a matéria orgânica, como urina, fezes, cadáveres, tá? Liberam o que? Amônia ou íon amônio no solo. E temos a desnitrificação, outra etapa aí do nitrogênio. Vai ocorrer pelas bactérias conhecidas como Pseudomonas e Clostridium, tá? Em ambientes pobres em O2, oxigênio, pântanos, solos compactados, que vão converter o que? Esse nitrato em gás nitrogênio, devolvendo para o ar. Etapa essencial para o equilíbrio e assim a gente fecha o ciclo. É desse jeito que se fecha o ciclo. Agora vamos pegar todas essas informações, todas essas etapas e vamos analisar essa imagem. Tá tudo aqui, pessoal. Presta atenção como é que acontece. Eu falei o quê? Fixação biológica. Quem é que faz essa fixação do nitrogênio que está lá na atmosfera que nenhum ser vivo consegue assimilar? Quem é que faz? As bactérias. Tá aqui, ó, rizóbio. Acontece que essa bactéria rizóbio, elas vão ter uma relação com as leguminosas. Exemplo de leguminosas, feijão, ervilha. Elas que vão ter uma relação ecológica conhecida como mutualismo. Essa relação mutualismo é aquela relação obrigatória. Uma não vive sem a outra, tá? No caso da planta, ela vai fornecer o que para essa bactéria? Vai fornecer abrigo. E a bactéria vai fornecer o que para essa planta? Vai fornecer nutriente. É uma relação benéfica onde as duas estão se beneficiando, porém é obrigatória. Se uma morre, a outra morre também, tá? Lembrando, quem é que vai fazer a fixação do nitrogênio? É a planta ou é a bactéria? É a bactéria, pessoal. Não é a planta. A planta ela só está ali para oferecer abrigo para ela. Mas se eu perguntar, quem é que faz a fixação do nitrogênio? É quem? Bactérias. Tá ok? Em nenhum momento são as plantas. Lembra que eu falei? Planta não consegue assimilar o nitrogênio. Quem vai fazer? As bactérias. Espero que tenha ficado bem fixo aí. É claro que tem outros tipos de bactérias, como a azotobacter, bactéria do solo, cianobactéria, são bactérias da água, tá? Com isso, vai fazer o quê? Pegar esse nitrogênio,
converter em quem? Amônia, pessoal. Olha só, amônia. Queremos essa amônia? Não queremos. Então, ela vai sofrer processo. Quais são os processos que eu falei? Nitrosação, pessoal. Olha só, é um processo que vai ser realizado por uma bactéria conhecida como Nitrosomonas. Essa nitrosação vai pegar amônia e vai transformar em nitrito, tá? Queremos nitrito, pessoal? Também não queremos nitrito. Precisamos de outra etapa. Qual é a etapa? Nitratação, realizada pelas bactérias Nitrobacter. Vai pegar esse nitrito e vai transformar em nitrato. É aqui que a gente quer. É isso aqui que nos importa. Esses processos da amônia até nitrato é conhecida como nitrificação. Se vocês prestarem atenção, tá vendo isso aqui, ó, o oxigênio? 2, 3. Ele tá oxidando essa amônia, tá deixando ele mais óxido, tá? Então, isso é importante para nós. E com isso, o nitrato, a planta vai fazer a assimilação. Ela vai querer isso aqui para a produção de quê? De proteínas, de ATP, DNA, RNA, e isso é importante. E como é que a gente adquire esse nitrogênio? Através da alimentação, cadeia alimentar. Tá ok? E como é que a gente consegue devolver para o solo? Através da decomposição, tá? A decomposição devolve isso aí em forma de amônia. É claro que ela precisa também voltar para a atmosfera. Como é que ela volta para a atmosfera? Com a ajuda de quem? Com a ajuda das bactérias, conhecida como pseudomonas, o processo conhecido como desnitrificação. E aí, fecha o ciclo e começa tudo de novo, tá certo? Viu como é legal o ciclo do nitrogênio? É tranquilo, tá ok? É claro que a gente tem impactos antrópicos, né? A ação humana nesse ciclo. Quais são? Tem o uso excessivo de fertilizantes nitrogenados, tá? Que vai ocasionar aí eutrofização. O que acontece? Agricultores usam fertilizantes ricos em nitrato ou amônio para turbinar o crescimento das plantas. Só que o excesso não é absorvido pelo solo e escorre para os rios, lagos e represas, ocasionando o quê? Eutrofização. Tá ok? 2. Desmatamento e queimadas é uma ação antrópica que interfere no ciclo do nitrogênio. Liberação de óxido de nitrogênio. Então, durante as queimadas, a matéria orgânica rica em nitrogênio é queimada, liberando o quê? Óxidos de nitrogênio para a atmosfera, tá ok? Que não é nada legal. E terceiro, temos a poluição atmosférica, chuva ácida, pessoal. Sim, óxido de nitrogênio liberados por veículos, indústrias, queimadas e agropecuária reagem na atmosfera com vapor de água, formando quem? Ácido nítrico, tá ok? Que é a famosa chuva ácida, né? Que causa aí várias destruição no meio ambiente, tá ok? E olha só, eu falei o quê? Das leguminosas, que fazem associação mutualísticas, né, com essas bactérias. Então, as leguminosas, pessoal, possuem bactérias fixadoras de nitrogênio e associação mutualística nas suas raízes. O cultivo dessas plantas repõe o nitrogênio no solo. Muita gente usa essas leguminosas para fazer adubação verde. Por quê? Quando você planta uma leguminosa, você está inserindo no solo o quê? Nitrogênio. Nitrogênio vai enriquecer aquele solo que antes era pobre, conhecido como adubação verde. Tem as rotações de cultura também, onde as pessoas plantam leguminosas, depois, consequentemente, vai fazer a plantação de outra espécie de planta, até porque ele está preparando ali o solo rico em nitrogênio, tá? E a gente sabe que nitrogênio é super importante, né, nas plantações, tá ok? E com isso a gente fecha o ciclo e a gente vai fazer um resuminho aqui do que a gente viu. O que a gente viu na aula de hoje? O excesso de nitrogênio está matando a biodiversidade, no caso, a eutrofização. As leguminosas, elas são parceiras das bactérias, uma relação mutualística, lembra? A amônia também é neurotóxica, tá? Apesar de o nitrogênio representar 78% do ar, só é útil aos seres vivos depois de ser convertido através de quem? Das bactérias.
Então, sem as bactérias não existiria vida complexa, tá, pessoal? Relâmpagos fertilizam a terra, lembra que eu falei? Através da fixação abiótica, tá? Cianobactérias ajudaram a criar uma atmosfera como conhecemos. Então, o nitrogênio é essencial para o DNA. Pontos importantes que a gente viu na aula de hoje, tá? Agora que a gente já viu como funciona o ciclo do nitrogênio, a importância, a ação antrópica, a gente agora vai resolver algumas questões para fixar melhor esse conhecimento. Bora lá? Vamos para a questão 1, pessoal. Olha só, é uma questão do Enem de 2019, que fala o quê? O nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas através da absorção pelas raízes, ok? Até aí tudo bem, né? E pelos animais, através da alimentação. Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem aumentado sua concentração no ambiente. E o excesso que é transportado para os cursos de água tem causado o que? A famosa eutrofização. Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis que aprisionam esse elemento no solo, impedindo seu escoamento para os rios e lagos. O método sustentável visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental, é o que, pessoal? Qual é o método sustentável que ele está querendo saber aqui? Alternativa A é adição de minhocas na terra. É um método sustentável visando a incorporação desse elemento na produção? E aí? É ele que faz a fixação do nitrogênio? Alternativa B. Irrigação da terra antes do plantio? Alternativa C. Reaproveitamento do esterco fresco? Alternativa D. Descanso do solo sem adição de culturas? Alternativa E. Fixação biológica nas raízes por bactérias. Eu acho que a única alternativa que eu tanto falei, tanto bati a tecla, são as bactérias fixadoras de nitrogênio. É a alternativa E, né, pessoal? A minha alternativa correta. Ele é um método sustentável que vai fazer o quê? A fixação natural, né? A fixação biológica nas raízes por bactérias, que tem uma relação mutualística. Tá ok? As raízes vivendo com as bactérias. Então, a minha alternativa é a alternativa E. Vamos para a questão 2. Olha só. Os processos numerados a seguir fazem parte do ciclo biológico do nitrogênio. Vamos lá. Afirmativa 1 me fala o quê? Fixação do nitrogênio do ar. 2. Devolução do nitrogênio para o ar. 3. Transformação de compostos orgânicos nitrogenados em amônia. E 4. Transformação de amônia em nitritos e nitratos. Pessoal, as bactérias são capazes de realizar. Olha só, a minha questão está falando, os processos numerados a seguir fazem parte do ciclo biológico do nitrogênio. As bactérias são capazes de realizar o que, pessoal? Alternativa A, apenas os processos 1 e 2. Alternativa B, apenas os processos 3 e 4. Alternativa C, apenas os processos 1, 2 e 3. Alternativa D, apenas os processos 1, 2 e 4. Ou alternativa E, os processos 1, 2, 3 e 4. Pessoal, analisando essas afirmativas, a gente pode concluir o quê? Que sim, que a fixação do nitrogênio do ar, quem faz? As bactérias fazem. A devolução do nitrogênio para o ar, quem faz? Bactérias. Transformação de compostos orgânicos nitrogenados em amônia, quem faz? Bactérias. Transformação em amônia, nitrito e nitrato, bactérias. Alternativa correta, alternativa E. Todas as afirmações estão corretas. Todas elas são realizadas pelas bactérias que fazem parte do ciclo do nitrogênio. Tá certo? Então, vamos para a última questão, para fechar aí esse conteúdo. Olha só, atividade 3. A rotação de culturas, juntamente com a cobertura permanente e o mínimo envolvimento do solo,
compõem os princípios básicos do sistema de plantio direto. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola por causa de diversos fatores, entre eles o processo de fixação biológica de nitrogênio realizado por quem? Bactérias. Nesse processo biológico ocorre a transformação de quê, pessoal? Aqui tá os elementos, Alternativa A, como é que se faz esse processo de fixação biológica? N2 em NH3, que é amônio. Alternativa B, aqui temos o nitrato transformando em nitrogênio. Alternativa C, amônia em íon amônio. Alternativa D, nitrito em nitrato. Alternativa E, temos aqui amônio em nitrito. E aí, qual dessas afirmações está correta? A gente tem que prestar bastante atenção, Essa aqui está mais visualmente, a gente tem que conhecer essas siglas, que é bem importante. Então, a alternativa correta é a alternativa A, pessoal? Nitrogênio em amônio. Esse é o processo biológico que ocorre a transformação de fixação biológica. Lembrando que é a fixação. Está pegando o nitrogênio e transformando em amônia. Ponto. Fixadores. O resto são outros processos conhecidos. Tá ok? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Tá? Bom, pessoal, então a gente encerra a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e acertado essas questões. Se não entendeu, volta à aula, dá uma analisada, anota as dúvidas, pesquisa que vocês conseguem. Tá ok? A gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau!